Você já pensou no que faria se soubesse que o amor que você carrega dentro de si pode custar a própria vida? Não como metáfora bonita, mas como realidade crua. Num lugar onde a fé parecia morrer todos os dias e onde sobreviver era quase um milagre por si só, hoje eu não quero te contar apenas a história de um santo. Eu quero te levar para dentro de um caminho de dor, entrega e coragem que começa muito antes dos altares e termina dentro de um campo de concentração. Quando falamos de São Maximiliano Kolbe, muita gente já lembra direto do gesto heróico que o tornou conhecido no mundo inteiro. Mas antes desse momento, ele foi apenas um menino frágil, doente, com um corpo que parecia não aguentar a própria vida e um coração que sonhava grande demais para a realidade em que nasceu. A santidade dele não começou com aplausos nem com milagres. Começou com limitações, medo, crises de saúde e uma fé que precisava ser sustentada no escuro, dia após dia. Talvez você se reconheça nisso mais do que imagina, porque nem todo mundo luta contra a morte em um campo de concentração. Mas quase todo mundo já enfrentou algum tipo de prisão invisível, uma doença que não passa, uma família despedaçada, um futuro que parece não ter porta de saída. É aí que a história de São Maximiliano deixa de ser apenas uma biografia antiga e começa a se parecer perigosamente com a sua. Ele cresceu em meio a dificuldades, ouvindo que provavelmente não viveria muito, mas dentro dele algo insistia em não se calar. Uma devoção profunda à Virgem Maria, um desejo quase obsessivo de levar esperança a lugares que ninguém queria alcançar. Uma fé que não se contentava em ficar guardada dentro de igreja. Mesmo fraco fisicamente, ele começou a sonhar com projetos que pareciam grandes demais para alguém como ele, fundando movimentos, usando a comunicação, espalhando a mensagem de Deus quando ainda era difícil até respirar direito. Enquanto isso, o mundo ao redor dele começava a escurecer. Guerras se aproximavam, ideologias de ódio ganhavam força e a dignidade humana começava a ser pisoteada como se fosse algo descartável. E no meio desse cenário, São Maximiliano Kolbe continuava acreditando que a fé não era um refúgio para fugir da realidade, mas uma força para atravessá-la. Talvez você esteja ouvindo tudo isso agora com o coração apertado, pensando se ainda faz sentido acreditar quando o mal parece tão organizado e o bem tão cansado. É exatamente nesse ponto que a vida dele começa a ganhar um peso diferente, porque ele não foi preparado para ser santo num mosteiro silencioso, mas para ser fiel quando tudo ao redor parecia negar qualquer sinal de Deus. E é por isso que, no próximo trecho dessa história, você vai descobrir como aquele menino frágil se transformou num homem disposto a usar cada segundo da própria existência para amar, mesmo sem imaginar que, muito em breve, esse amor seria colocado à prova no lugar mais impensável de todos. Talvez, enquanto você escuta essa história, algo esteja se mexendo aí dentro, como se as palavras estivessem alcançando uma dor que você quase nunca coloca em voz alta. E se isso estiver acontecendo agora, eu te convido a fazer um gesto simples, mas cheio de significado. Deixa o seu like neste vídeo, não para o algoritmo, mas como um sinal silencioso de que essa mensagem encontrou espaço no seu coração. Às vezes, a gente não consegue rezar bonito, mas consegue apertar um botão como quem diz: eu ainda estou aqui. Se você se sentiu tocado por essa introdução, escreve nos comentários algo bem curto. Só isso, eu já senti isso. Não precisa explicar, não precisa se expor além do que conseguir. É só uma forma de você se reconhecer nessa história e, ao mesmo tempo, perceber que não caminha sozinho. E se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Então se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente por histórias de santos, milagres e vidas transformadas que não são apenas sobre o passado, mas sobre aquilo que você ainda está tentando atravessar hoje. Porque a história de São Maximiliano Kolbe não é apenas sobre o que ele fez, é sobre o que pode começar a mudar dentro de você a partir de agora. Ele não nasceu herói. Não tinha nada de extraordinário aos olhos do mundo quando ainda era apenas Raimundo.
Um menino frágil de uma família simples na Polônia, sempre doente, sempre pequeno demais para as tarefas duras do campo, sempre ficando para trás enquanto os outros corriam. Talvez por isso a dor tenha entrado tão cedo em sua história, como entra na vida de quem aprende desde cedo que a própria existência é um esforço diário. A fé não surgiu como escolha bonita, mas como necessidade. Raimundo aprendeu a rezar antes de aprender a se defender, a pedir proteção antes mesmo de entender por que o mundo parecia tão hostil. E é aí que muita gente se reconhece, porque quantos de nós não fomos obrigados a amadurecer cedo demais, a segurar o choro enquanto tudo dentro queria desabar? Ainda criança, ele viveu uma experiência que marcaria para sempre sua vida espiritual. Contava mais tarde que teve uma visão da Virgem Maria afrolir 2 coroas, uma branca, símbolo de pureza, e uma vermelha, símbolo de martírio. Sem entender completamente o peso daquela escolha, ele aceitou as 2. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando que essas histórias parecem distantes, quase reais, mas a verdade é que, por trás da imagem do santo, existia um menino assustado, tentando entender o próprio lugar no mundo, tentando decifrar por que sentia dentro de si um chamado tão grande para algo que ele nem sabia nomear. A adolescência não foi mais fácil. Ele entrou para o seminário ainda muito jovem, enfrentando não apenas o rigor dos estudos e da disciplina, mas também a fragilidade do próprio corpo, que insistia em adoecer, como se o lembrasse constantemente de seus limites. Tuberculose, internações longas, solidão, quartos frios de hospital onde a oração se tornava a única companhia. Não. Era uma fé de vitrine. Era uma fé que se agarrava à vida por um fio, como muitos de nós fazemos quando já não sabemos mais a quem recorrer. Mesmo assim, algo dentro dele não se apagava. Ao contrário, parecia crescer à medida que a dor aumentava. Ele se tornou franciscano. Adotou o nome Maximiliano e passou a enxergar sua missão não apenas dentro dos muros da igreja, mas no mundo que fervilhava lá fora, marcado por ideologias que prometiam salvação sem Deus, por discursos que exaltavam o ódio, pela perda gradual da dignidade humana. Maximiliano não falava apenas de devoção, falava de resistência espiritual, de amor concreto, de entrega real. Talvez você se identifique com essa sensação de carregar algo dentro de si que não cabe na vida que você está vivendo hoje. Um chamado que não se encaixa, uma fé que tenta sobreviver em meio a pressões que parecem maiores do que você. Maximiliano também sentia isso. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha uma convicção que o empurrava para frente, amar quando tudo ao redor ensinava a odiar, confiar quando a lógica dizia para desistir, permanecer quando a própria vida parecia frágil demais para continuar. Se esse trecho da história tocou você de alguma forma, deixe nos comentários uma palavra que represente o que você está sentindo agora. Algo simples como fé, medo, esperança ou qualquer outra que traduza um momento do seu coração. Isso nos ajuda a caminhar juntos por histórias que não são apenas sobre santos do passado, mas sobre feridas e escolhas que continuam vivas hoje. À medida que Maximiliano crescia em estatura espiritual, o mundo ao redor parecia encolher em humanidade. A Europa entrava em tempos de incerteza de discursos inflamados de promessas de grandeza que escondiam o desprezo pelo fraco e pelo diferente. Enquanto muitos religiosos se fechavam nos mosteiros, ele sentia que a fé precisava sair à rua, ocupar os jornais, entrar nas casas, alcançar quem já não se sentia digno nem de rezar. Foi assim que nasceu a ideia que muitos acharam exagerada demais, usar a imprensa como instrumento de evangelização. Criar uma verdadeira fortaleza de oração no meio de uma cultura que começava a idolatrar a força e a eficiência. Ele fundou a Milícia da Imaculada e, pouco depois, ergueu praticamente do nada a Cidade da Imaculada. Um complexo franciscano onde oração e trabalho se misturavam, onde irmãos simples produziam revistas que chegavam a centenas de milhares de pessoas. Não eram textos rebuscados. Eram palavras acessíveis, carregadas de espiritualidade.
falando de conversão, de Nossa Senhora, de dignidade humana. Maximiliano acreditava que a fé precisava ser concreta. Tocar as feridas do mundo real, alcançar quem já tinha desistido da igreja. Talvez você já tenha sentido esse impulso de fazer algo maior, mesmo quando tudo parece dizer que você é pequeno demais para isso, ele também era. Frágil, doente, com pulmões marcados por doenças antigas, mas com uma força interior que não se media. Por músculos, e sim por entrega. E quando poderia ter escolhido uma vida tranquila, ele fez algo que parece até insensato. Partiu como missionário para o Japão, uma terra distante, cultura desconhecida, língua que ele não dominava. Chegou lá com quase nada. Construiu um novo mosteiro em um local que muitos achavam improvável. E novamente começou a imprimir revistas, a reunir jovens, a plantar sementes de fé em um solo que parecia não estar preparado para recebê-las. Essa parte da história nos provoca porque mostra que a santidade não é passividade, é movimento. Não é esperar que o mundo melhore, é entrar nele com a coragem de quem acredita que ainda vale a pena amar. Maximiliano não pregava apenas devoção. Ele pregava resistência espiritual contra tudo aquilo que tentava reduzir o ser humano a número, a engrenagem, a peça descartável. E enquanto ele construía, escrevia e rezava, algo escuro crescia silenciosamente na Europa. Ideologias que transformavam o ódio em política. Perseguição em virtude, a exclusão em projeto de poder. Talvez você conheça essa sensação de ver o mundo mudar para pior enquanto você tenta, do seu jeito, manter alguma luz acesa dentro de casa, dentro da família, dentro do próprio coração. Maximiliano também via isso. Lia os sinais, sentia o peso no ar, percebia que tempos difíceis estavam se aproximando. Ele voltou à Polônia pouco antes da guerra, quase como se tivesse sido chamado de volta para estar exatamente onde a dor iria explodir com mais força. A cidade da Imaculada se tornou refúgio para perseguidos, especialmente judeus, que eram acolhidos ali com o risco real de represálias. Não havia discursos heróicos, havia escolhas diárias, abrir a porta ou fechalá, proteger ou se omitir, amar ou preservar a própria segurança. Talvez você esteja se perguntando agora se, no lugar dele, teria feito diferente. Se teria escolhido o silêncio para não se complicar. Se teria pensado primeiro em si, como a maioria de nós faz quando o medo se aproxima. E é exatamente aí que essa história começa a ganhar um peso ainda maior. Porque aquilo que ele viveu até aqui não era o ponto mais alto da sua entrega, mas apenas a preparação silenciosa para algo que ninguém escolheria conscientemente enfrentar. Se essa parte te tocou, escreva nos comentários apenas a palavra luz, como quem reconhece que também está tentando manter alguma chama acesa em meio às próprias sombras. Quando a guerra finalmente estourou, não foi como nos livros de história, com datas organizadas e mapas coloridos. Foi como uma onda suja que invadiu tudo ao mesmo tempo, levando pessoas, casas, nomes, sonhos. Maximiliano Kolbe sentiu isso na pele quando os soldados alemães chegaram à cidade da Imaculada e transformaram aquele lugar de oração em território de suspeita. Aquele espaço que antes acolhia, que imprimia palavras de fé, agora era observado com desconfiança, como se a caridade tivesse se tornado um crime. Ele foi preso pela primeira vez quase sem explicações, levado junto com outros frades, colocado em caminhões que mais pareciam jaulas ambulantes. Não havia garantias, não havia perguntas. Apenas ordens gritadas em uma língua dura, acompanhadas de armas apontadas para homens que tinham passado a vida inteira pregando a paz. Alguns irmãos tremiam, outros choravam em silêncio. Maximiliano, no entanto, permanecia estranhamente sereno, como se aquela prisão não fosse um acidente, mas parte de algo maior que ele já intuía. Depois de algum tempo foi solto, mas não por misericórdia, e sim por conveniência. Voltou para o mosteiro sabendo que aquilo não tinha terminado, e, mesmo assim, não diminuiu o ritmo.
Continuou escondendo perseguidos, continuou repartindo comida. Continuou dizendo aos frades que a caridade não podia ser suspensa em tempos difíceis, porque é justamente nesses tempos que ela se torna mais necessária. Talvez você já tenha sentido isso também, a tentação de se proteger fechando o coração, de se isolar quando o mundo parece hostil demais. Ele escolheu o contrário. Pouco depois veio a segunda prisão. Dessa vez não houve retorno. Foi levado para o campo de concentração de Auschwitz, um nome que, para nós hoje, carrega o peso de milhões de histórias interrompidas, mas que para ele, naquele momento, era apenas mais um degrau desconhecido no caminho da entrega. Recebeu um número como todos os outros. Deixou de ser padre aos olhos dos guardas e passou a ser apenas um corpo a mais em meio a tantos. E é aqui que a história se torna quase insuportável de imaginar. Barracões gelados, fome constante, doenças que se espalhavam rápido demais. Gritos durante a noite que não deixavam ninguém esquecer onde estavam. Maximiliano, já frágil de saúde, parecia não ter nenhuma chance naquele ambiente. Mas algo inesperado começou a acontecer, ele se tornava um ponto de referência para os outros prisioneiros. Não por discursos longos, mas por gestos simples, por palavras sussurradas, por dividir o pouco pão que tinha, por ouvir quando ninguém mais queria escutar. Talvez você consiga imaginar a força que isso exige. Quando tudo ao seu redor está desmoronando, quando a sobrevivência se torna um instinto quase animal. Escolher cuidar do outro é uma forma radical de fé. Maximiliano rezava com os companheiros de cela. Falava de Nossa Senhora, lembrava as pessoas que elas ainda tinham um nome, ainda tinham uma história, ainda eram mais do que aquele número costurado no uniforme. Os guardas percebiam, não. Gostavam daquela serenidade que parecia desafiar o terror do campo. Ele foi espancado várias vezes, colocado em trabalhos ainda mais pesados, humilhado publicamente. Mas não perdeu aquela estranha calma que incomodava quem acreditava que a violência poderia controlar tudo. Era como se, quanto mais tentavam quebrá-lo, mais ele se tornasse presença, mais seu testemunho silencioso se espalhasse entre os prisioneiros. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando que nunca teria forças para algo. Assim, a maioria de nós não teria mesmo. Mas a santidade não nasce da força natural, nasce da fidelidade cotidiana. Das escolhas que ninguém vê, Maximiliano não acordou em Auschwitz decidido a ser herói. Ele apenas continuou sendo quem sempre foi, mesmo quando o mundo exigia que ele se tornasse outra coisa. E foi nesse cenário, nesse lugar onde a vida parecia não valer nada, que aconteceu um episódio que mudaria para sempre a forma como o mundo enxergaria aquele frade frágil, um momento que não foi planejado, não foi ensaiado, mas que se tornou o ápice de tudo o que ele vinha vivendo desde jovem. Se essa parte te tocou, escreva nos comentários apenas a palavra fidelidade. Como quem reconhece que também está tentando permanecer de pé, mesmo quando tudo parece conspirar contra. O campo parecia viver de um único mecanismo, tirar tudo o que ainda lembrava a humanidade. E foi justamente nesse ambiente que algo aconteceu de forma quase inesperada, um daqueles momentos que não estão nos planos de ninguém, mas que revelam quem realmente somos quando tudo o resto é arrancado. Um dia, depois de uma fuga frustrada, os prisioneiros foram alinhados no pátio sob o sol pesado. O comandante escolheu 10 homens ao acaso para morrer de fome como castigo coletivo. Era uma regra cruel, feita para esmagar qualquer esperança de reação. Entre os escolhidos, um deles caiu de joelhos, chorando, dizendo que tinha esposa e filhos, que não podia morrer ali, que não podia deixá-los órfãos. O pátio inteiro ficou em silêncio, um silêncio denso, quase insuportável. Porque todos sabiam que aquelas palavras não mudariam nada, a morte já estava decidida. E foi nesse instante que Maximiliano Kolbe deu um passo à frente. Não correu, não gritou, apenas saiu da fileira e caminhou até o comandante, como se estivesse indo ao encontro marcado há muito tempo.
Guardas apontaram armas. Prisioneiros prenderam a respiração, porque aquilo significava morte imediata. Mas ele falou com uma calma que parecia vir de outro lugar. Pediu para ocupar o lugar daquele homem que chorava. Talvez você consiga imaginar o absurdo da cena. Em Auschwitz, onde cada um lutava para sobreviver mais um dia, alguém se oferece para morrer no lugar de um desconhecido. Não por impulso, mas por escolha consciente. O comandante, surpreso, perguntou quem ele era. Maximiliano respondeu apenas: "Sou padre católico", não apresentou o currículo, não contou sua história, não pediu reconhecimento. Disse quem era e ficou em silêncio. Contra toda a lógica daquele lugar, o pedido foi aceito. O homem que chorava foi devolvido à fileira, atônito, sem entender o que estava acontecendo. E Maximiliano foi conduzido com os outros 9 para o bunker da fome. Um espaço fechado onde os prisioneiros eram deixados para morrer lentamente, sem água, sem comida, sem qualquer possibilidade de socorro. Ali dentro, em vez de gritos e desespero, começaram a se ouvir orações. Vozes fracas que se uniam em salmos, em ave-marias, em cantos baixos que atravessavam as paredes frias. Maximiliano liderava aquelas preces, não como quem ignora a realidade, mas como quem se recusa a deixar que o horror seja a última palavra. Um a um, os homens foram morrendo ao longo dos dias. Mas o que ficava para os guardas era aquele som estranho, fé onde só deveria existir pânico. Talvez você esteja agora tentando compreender o que passa pela mente de alguém que faz isso. Não é heroísmo de filme, não é desejo de morte, é algo mais profundo, a decisão de Kio. Amor ao próximo não tem prazo de validade, nem condição mínima. E isso toca direto nas nossas próprias escolhas. Porque, mesmo longe de Auschwitz, quantas vezes deixamos de dar um passo por medo de perder algo? Quantas vezes recuamos quando o outro precisa exatamente que a gente avance? Depois de dias, Maximiliano ainda estava vivo no bunker. Fraco demais para continuar, foi executado com uma injeção letal. Não houve discurso final, não houve plateia, apenas o fim silencioso de uma vida que tinha sido inteira coerência entre fé e ação. Mas aquela escolha não ficou presa às paredes daquele campo. Ela atravessou o tempo, chegou até nós. E talvez esteja agora te fazendo rever pequenas decisões que você toma todos os dias. Decisões que parecem insignificantes, mas que moldam quem você é. Se essa parte da história tocou você de alguma forma, escreva nos comentários apenas a palavra amor, não como quem define, mas como quem deseja aprender a amar um pouco mais do que consegue hoje. Depois da morte de Maximiliano, o campo continuou funcionando como se nada de extraordinário tivesse acontecido. As máquinas, os apitos, os gritos, tudo seguiu seu ritmo cruel. Como se aquele gesto de entrega tivesse sido apenas mais um detalhe perdido na engrenagem, mas não foi. Para quem esteve ali, para quem viu um homem sair da própria fileira para morrer no lugar de outro, algo tinha mudado para sempre, mesmo que ninguém conseguisse explicar como. O homem que ele salvou, aquele pai de família que chorava no pátio, sobreviveu à guerra. Voltou para casa, abraçou os filhos, contou a história do frade que tomou seu lugar. E, sem saber, se tornou uma das primeiras testemunhas de que, mesmo no ambiente mais desumano possível, ainda era possível escolher amar. Essa história começou a circular, primeiro em sussurros, depois em relatos, até atravessar fronteiras, jornais, livros, sermões. Não era apenas a memória de um padre morto, era a lembrança viva de que a fé pode ser mais forte do que o medo. Talvez você esteja agora tentando imaginar o que aquilo significou para as famílias que ouviram essa história depois da guerra. Para pessoas que também tinham perdido tudo, que tinham visto parentes desaparecerem, casas virarem ruínas, certezas se dissolverem. Maximiliano não voltou para reconstruir nada com as mãos, mas sua escolha começou a reconstruir corações. Aos poucos, ele passou a ser lembrado não apenas como vítima,
mas como mártir, alguém que tinha vivido o evangelho até a última consequência. A igreja começou a recolher testemunhos, a reunir relatos, a investigar aquela vida que, por fora, parecia comum demais para ser heróica. E quanto mais se aprofundavam, mais percebiam que aquela entrega afinal não tinha sido um impulso isolado, mas o resultado de toda uma existência orientada pela devoção a Nossa Senhora, pela missão de evangelizar, pela disposição constante de se doar. Mesmo quando ninguém estava olhando. A santidade de Maximiliano não nasceu em Auschwitz. Ela apenas se revelou ali com uma clareza que ninguém mais pôde ignorar. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e se perguntando o que essa história tem a ver com a sua própria vida. Porque a maioria de nós nunca será colocada diante de uma escolha tão extrema. Mas todos os dias somos convidados a algo parecido, em proporções menores, mais discretas, menos visíveis. Escolher perdoar quando o orgulho pede vingança, escolher permanecer quando a vontade é fugir, escolher amar quando a dor parece. Justificar qualquer endurecimento do coração. É aí que a história de São Maximiliano Kolbe deixa de ser apenas um relato do passado e se transforma em um espelho para o presente. A fé não se mede apenas por aquilo que acreditamos, mas por aquilo que estamos dispostos a perder para que o outro não se perca. Maximiliano perdeu a própria vida para que um pai pudesse voltar para casa. E talvez você não precise perder algo tão grande, mas talvez precise renunciar a pequenas seguranças, a pequenas comodidades, a pequenos egoísmos que vão se acumulando e moldando quem você é sem que você perceba. Se esse trecho falou com você, escreva nos comentários apenas a frase "Eu escolho amar", não como promessa perfeita, mas como um primeiro passo, como quem reconhece que ainda tem muito a aprender, mas não quer mais fingir que a história dos santos não tem nada a ver com a própria vida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo nessa história tocou você, despertou uma pergunta, uma dor, talvez até uma vontade silenciosa de ser diferente. Então eu te faço um convite sincero, inscreva-se agora no canal. Este espaço existe para quem sente, para quem carrega feridas. Para quem ainda acredita que a fé pode nascer até nos lugares mais improváveis. Deixe também o seu like, não como um gesto automático, mas como um sinal de que a história de São Maximiliano Kolbe não passou por você em vão. E se essa mensagem falou com o seu coração, escreva nos comentários exatamente isso, eu recebo. Essas duas palavras são mais do que um comentário. São uma pequena oração feita em silêncio por você mesmo. O próximo vídeo já está na tela e continua exatamente desse ponto. Com outra história real de fé e entrega que pode transformar a forma como você enxerga a própria vida. Não saia agora. Clique e siga caminhando com a gente.